Oferecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Igreja em Missão. Eu me chamo André Gomes e juntamente com meu amigo Chagas Rocha, estarei na apresentação desse programa todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, aqui na Telecab Canal 10, levando muita informação e conteúdo para você. Olá, boa noite André, boa noite caros telespectadores que nos assistem aqui pelo Canal 10 da Telecab, no programa Igreja em Missão. Estamos aqui, André, com muita alegria, com muita fé e com esperança, para levar até você mensagem de amor, mensagem de fé, mensagem de luz. Teremos no nosso programa a reflexão do Evangelho, na sequência Palavra de Vida, com a participação do nosso vigário paroquial, Padre Carlos Ítalo. Também teremos Caminhando com a Igreja, onde nós faremos uma interação com todas as comunidades da nossa paróquia, através de seus diversos movimentos, serviços e pastorais, além de apresentarmos as notícias paroquiais. Isso mesmo, vai ser um programa todinho feito especialmente para que você possa conhecer um pouco mais da nossa paróquia de São João Batista de Açu. E hoje, nessa edição especial de abertura, de lançamento do Igreja em Missão, estamos aqui com o nosso administrador paroquial, Padre Carlos Ítalo, para falar um pouco de como surgiu a ideia do Igreja em Missão, falar um pouco dessa parceria entre Paróquia de São João Batista e Telecab. Bem-vindo, Padre. Vamos falar um pouco dessa parceria com a Telecab e de como surgiu essa ideia de fazer o programa Igreja em Missão e qual a sua perspectiva para esse programa. Boa noite, André. Boa noite, Chagas Rocha. Boa noite a todos os telespectadores. É uma alegria muito grande iniciarmos o programa Igreja em Missão, nesta parceria bonita entre a Paróquia de São João Batista e a Telecab. Uma parceria que, na verdade, já vem sendo feita, né, desde o ano passado com as festas de São João Batista. A pandemia nos permitiu ter uma atenção maior para o virtual, para a tecnologia, para essa proposta de levar a igreja até as pessoas, né, até as casas, até as famílias. Então, diante de tal necessidade, nós estivemos no ano passado já em conversa com a Telecab e colocamos essa proposta de a emissora fazer a transmissão do novenário de São João Batista. Um novenário muito participativo, foi uma experiência fantástica que foi repetida neste ano de 2021 e que agora, né, se concretiza cada vez mais através do programa Igreja em Missão. Por isso, muito obrigado à Telecab e a todos vocês, telespectadores, que abrem as suas casas, né, que abrem o coração para acompanhar o nosso programa Igreja em Missão. Muito bem, Padre Ítalo. É uma satisfação, uma alegria estar com o senhor nessa primeira edição do programa Igreja em Missão. A Igreja em Missão estreia num período muito interessante para a nossa caminhada pastoral. No mês de outubro, né, que é o mês das missões, o mês de São Francisco, o mês de Santa Terezinha, que são os santos missionários, padroeiros das missões. Também é o mês do Rosário. E o programa Igreja em Missão. Então, Padre Ítalo, nós perguntaríamos ao senhor, queria que o senhor falasse um pouco sobre a caminhada missionária aqui de nossa paróquia. Nós tivemos aqui uma experiência das missões populares. Gostaríamos que o senhor falasse para os nossos telespectadores como foi essa experiência, com as suas perspectivas também do programa. Olha só, o Concílio Vaticano II, ele confirma aquilo que Jesus já diz no Evangelho. A nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, ela é essencialmente missionária, né? A missão, ela faz parte da natureza da igreja. Então, diante disto, né, nasce a ideia do programa, o nome Igreja em Missão, exatamente para que nós possamos fazer uma explanação de todos os trabalhos missionários da nossa paróquia, da nossa igreja, para que as pessoas possam compreender como se dá o dia a dia, as atividades pastorais, né, como funciona a paróquia, como funciona a nossa atividade pastoral, as nossas pastorais, serviços e movimentos, quais são os públicos que são atingidos, não é? E também, Chagas Rocha,
através da vida pastoral da nossa igreja, como é que nós levamos Jesus, sobretudo aos pequenos, né? As pessoas que estão à margem, as pessoas que estão distantes. E aí você trouxe na sua abordagem a Semana Missionária que nós venciamos no ano passado, que é um evento dentro da perspectiva da igreja missionária, não é? Nós queremos, inclusive, repetir em outros momentos essa ideia de ir às famílias, de ir até as casas, de estar junto com as pessoas e de buscar levar Jesus Cristo, sobretudo àqueles que são excluídos, àqueles que estão afastados, né, que muitas vezes se encontram marginalizados e que não são enxergados por ninguém e muitas vezes até mesmo pela igreja. Então, diante disso, desse caráter missionário da igreja, é que nós queremos trazer essa abordagem agora no programa e fazer com que as pessoas compreendam que, de fato, a nossa igreja é uma igreja em missão e que a nossa paróquia, né, por estar dentro dessa perspectiva, anuncia a Jesus Cristo, às famílias, aos jovens, às pessoas idosas, né, às crianças, enfim, a todo mundo. É uma característica, não é, da nossa igreja, essa missionariedade, não é, padre? E o senhor falou da Semana Missionária, que aconteceu aqui na paróquia o ano passado. Salvo engano, foi a última Semana Missionária da Diocese, antes do início da pandemia, infelizmente. Queria que o senhor relembrasse um pouco desses momentos que a gente viveu na nossa paróquia, se o senhor lembra de alguma coisa, de tudo que aconteceu naquele mês de março, que foi muito importante para a nossa igreja. Desde 2016, a nossa diocese ela retomou um movimento chamado Santas Missões Populares, não é? A paróquia de São João Batista está dentro desse contexto, então nós tivemos aí 4 retiros que nos prepararam para a grande Semana Missionária. Eu cheguei aqui, nós estávamos preparando o 4º retiro. Foi um retiro muito bom, né, que reuniu tantos missionários e missionárias, e nós abordamos a temática da liturgia. Acredito que vocês lembram muito bem, né? Muito bem. Quem está em casa também pode lembrar junto conosco. E depois nós começamos o trabalho a partir da base, né, das comunidades, de visita às famílias. Então os setores missionários foram sendo divididos. Aqui na nossa paróquia nós temos 8 setores e cada setor foi trabalhando as comunidades, né, com as famílias para que nós pudéssemos vivenciar no mês de março do ano passado, 2020, a grande Semana Missionária. Nós acolhemos, Chagas Rocha e André, muitos missionários de outras paróquias, mas maior, né, muito maior foi a quantidade de missionários aqui da nossa paróquia. O Padre Dom Mariano parabenizou muito, né, a nossa paróquia, porque nós tínhamos muitos missionários de casa, e é isso que faz valer mesmo, porque a missão acontece aqui. Então, por mais que nós recebamos pessoas de fora, mas o trabalho pastoral, o trabalho missionário do dia a dia é executado pelos nossos missionários de casa. Então, diante disso, a proposta ela foi muito bem abraçada. Infelizmente, nós não tivemos como avançar nessa perspectiva, né, depois de fazer uma assembleia paroquial, de um projeto pastoral tendo por base a Semana Missionária por conta da pandemia. Mas esta chama ficou acesa nos nossos corações. E com certeza daqui para frente nós vamos pensar todo o nosso trabalho pastoral a partir da Semana Missionária, né, da ideia da missão, que é de fato um caminho para a Igreja de Jesus Cristo anunciá-lo, né, aos pequenos, aos pobres, a todos aqueles que precisam desta mensagem de vida. Pois é. Muito bem, padre. Nosso diálogo está bom, nossa conversa, mas ainda tem mais conversa para o senhor, mais perguntas. É o seguinte, padre, do dia 8 de dezembro de 2020 até o dia 8 de dezembro de 2021, o Papa dedicou este ano ao ano de São José. São José, que é o pai de Jesus, pai adotivo, nosso pai, está na Sagrada Família de Nazaré, e a Sagrada Família de Nazaré é exemplo de missão, não é isso? Então eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa, como a paróquia está vivenciando este ano de São José e o que tem ainda a ser cumprido neste ano. Infelizmente, ali no período do novenário de São José, nós não tivemos a oportunidade de celebrá-lo como queríamos, não é? Mas essa ideia de fazer algo, né, para São José, um momento josefino na nossa paróquia, ela surgiu novamente, inclusive na CPP, que é a reunião do Conselho Paroquial de Pastoral, e aí os animadores de comunidade discutiam essa necessidade de fazermos um momento voltado para a devoção josefina.
E diante disso, nós pensamos em fazer a Semana de São José, que vai acontecer na nossa paróquia de 13 a 19 agora de outubro. Então, dentro da ideia do mês missionário, nós também estaremos na Casa das Famílias, rezando com as famílias e levando essa espiritualidade josefina, não é? Todas as comunidades irão vivenciar este momento forte de espiritualidade, de fé. E no dia 19 de outubro, dia 19 é um dia votivo, porque dia de São José é dia 19 de março, não é? Nós vamos ter um grande momento, uma procissão motorizada saindo da Matriz São João Batista, seguida de missa de encerramento da semana lá na Capela de São José, em Linda Flor, né? São José é o padroeiro de Linda Flor, então essa capela é a capela dedicada a São José, aqui na paróquia de São João Batista. É um momento forte que, inclusive, você que está em casa também é convidado a participar conosco. A gente está falando muito em missão, mas é por isso mesmo, né, padre? Porque o nosso programa é Igreja em Missão. A gente vem falar aqui para vocês dessa característica da nossa igreja. A ideia é essa, né? A ideia é essa, justamente, porque a igreja é missionária, mas o protagonista dessa missão é você. Então, a gente sempre vai estar aqui convidando você para participar de todas essas ações que a nossa igreja, né, faz. E eu queria pegar esse gancho, padre, e já falar para o pessoal que está em casa que o senhor falasse um pouco da Semana Missionária Vocacional, que a nossa paróquia vai vivenciar em janeiro do próximo ano. Dê um apanhado aí para quem está em casa, saber o que é que vai acontecer em janeiro do próximo ano. Olha só, com a formação de uma comissão missionária para seminaristas, no Seminário Santa Terezinha, os seminaristas levaram até o nosso bispo, Dom Mariano, a ideia de fazer missão nas férias, né, de ir a uma comunidade paroquial durante o período de férias. E essa experiência ela começou em 2017 e já vem acontecendo há alguns anos nas paróquias, né? Já aconteceu na comunidade Dr. Severiano, já tivemos a animação missionária vocacional em Serra do Mel, em São Miguel, e agora chegou a hora da nossa cidade. Vai acontecer não somente na nossa paróquia de São João Batista, mas também na paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão. Qual é a proposta? Os vocacionados da nossa diocese, junto aos seminaristas, virão para ter um momento de espiritualidade, de formação e também de missão na nossa paróquia. E vão estar junto conosco durante toda uma semana, né, voltada para essa visita, para o encontro com os irmãos, para as celebrações. Então será um momento muito forte, né, de espiritualidade, de encontro, de reencontro e de evangelização dentro das nossas paróquias aqui de Açu, né, da paróquia de São João Batista e da paróquia da Beata Lindalva e São Cristóvão. Já temos data marcada, né, que vai começar dia 21 de janeiro, de 21 de janeiro até o dia 30, e nós vamos ter a presença do nosso bispo e de tantos outros padres para fazer este momento especial aqui para nós na cidade de Açu. Se Deus quiser, né, você também vai estar conosco, querido telespectador, celebrando este momento da animação missionária vocacional. O papo tá bom, padre, mas a gente vai fazer um pequeno break, mas não sai daí que a gente volta já com muito mais conteúdo para você. Agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo louvar, é a boa nova o mundo anunciar. A internet mudou nossas ideias de tempo, espaço e distância. Mudou nossas vidas, a nossa forma de pensar. E com o passar do tempo, ela fica mais inteligente. É alta tecnologia, é Telecab, um novo futuro mais perto de você. Agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo louvar, é a boa nova o mundo anunciar. Voltamos com o programa Igreja em Missão, hoje na estreia do nosso programa com o nosso vigário paroquial, administrador aqui da paróquia São João Batista,
Padre Carlos Ítalo. Ele hoje está aqui numa linha de fogo, né? Sendo entrevistado por dois, né, padre? Mas aqui, nossa entrevista é uma entrevista missionária, né? Uma entrevista de reportagem, uma entrevista que leva a palavra de Deus e também de convite a todas as pessoas que nos assistem, né, pelo canal 10 da Telecab, a serem engajados na missão da igreja, né? Somos convidados. Padre Ítalo, o Papa Francisco, nosso grande Papa, grande santo, que eu admiro demais, dedicou a igreja como uma igreja sinodal. Gostaríamos que o senhor falasse um pouquinho o que é uma igreja sinodal e como podemos vivenciar, ou como podemos cumprir esse apelo do Papa nos dias atuais, de uma igreja sinodal. Eu falei há pouco sobre a importância de uma característica que é essencial na vida da igreja, que é a característica missionária. E a sinodalidade também é uma característica da igreja, porque a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, além de ser missionária, ela é uma igreja comunhão e participação, exatamente por ser missionária. E a igreja sinodal apresenta essa proposta, né? A sinodalidade significa caminhar juntos, estarmos juntos. E o Papa chamou, né, toda a nossa igreja, toda a Igreja Universal, para vivenciarmos de 2021 a 2023 um sínodo. Inicialmente, o que é um sínodo? É um encontro, uma reunião entre os bispos, né, entre a hierarquia da igreja, tendo por base a perspectiva do povo de Deus, da totalidade do povo de Deus, e a partir daí apresentando soluções ou analisando a caminhada da igreja, né? Recentemente nós tivemos o Sínodo da Família, ano passado o Sínodo da Amazônia, e agora nós vamos ter um sínodo que trata da temática da sinodalidade, né? O tema é ele mesmo, o tema do sínodo é ele mesmo. E nós vamos começar o sínodo primeiro com a etapa diocesana, que passa pelas comunidades, porque trabalha a base. Então as comunidades das paróquias, elas vão estar reunidas para analisar a sua caminhada, né? Sempre no intuito de que, se nós estamos vivendo de fato a comunhão, a participação e envolvimento de todos nas comunidades. Posteriormente, nós vamos ter uma assembleia extraordinária na paróquia, para termos também uma no zonal e depois levarmos a proposta à diocese. Aqui na paróquia de São João Batista, o nosso sínodo nas comunidades vai acontecer na segunda-feira, dia 11 de outubro, às 19 horas. A ideia é que todas as comunidades estejam reunidas neste mesmo momento, rezando, tendo uma espiritualidade e a partir de aí também refletindo acerca da importância da participação, do envolvimento de todos e da nossa caminhada enquanto irmãos e irmãs dentro da comunidade eclesial. Depois disso, no dia 18, as comunidades, né, os representantes sentam com o padre, nós preparamos um relatório a nível de paróquia para levarmos para a Diocese de Santa Luzia. E no final, a redação da Diocese irá para a Santa Sé, e a ideia é que o Papa Francisco, analisando as impressões de toda a igreja do mundo, prepare, né, diante do sínodo um documento que nos ajude a vivermos a comunhão, a participação, a sinodalidade dentro da nossa igreja. Então é uma forma de refletir a nossa caminhada para buscarmos saídas, né, para melhorarmos, para que nós possamos sempre mais crescer no intuito da evangelização e do envolvimento de todos diante da comunidade de fé. No caso, padre, a sinodalidade reflete também uma igreja em saída, não é isso que o Papa Francisco tanto prega e tanto quer que a igreja viva, não é isso? Uma igreja em saída, uma igreja para o povo. Isso mesmo. É aquela perspectiva da missão, né? Então, a igreja que se fecha em si mesma, né? Que o Papa vai até usar, que fede a mofo, ela não tem nenhuma perspectiva de crescimento, de forma alguma. Então, por isso que ele diz, eu prefiro uma igreja eslamaçada, né? Cheia de lama, que prefiro uma igreja que seja ferida, que esteja no meio do povo. Essa é a ideia da igreja a partir da perspectiva do Papa Francisco, do seu magistério, e é a Igreja de Jesus Cristo. É isso que nós vemos no Evangelho, né, o Senhor falar e fazer, porque ele foi ao encontro dos pequenos. Essa questão do sínodo, né, padre, também mostra a unidade da nossa igreja, né? Desde as paróquias, passando pela diocese, até chegar na Santa Sé, de todo esse relatório que o senhor mencionou. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre redes sociais, né? A pandemia
que nos assola desde o final de 2019, chegou aqui no Brasil em 2020, evidenciou muito o trabalho das pastorais de comunicação em todas as paróquias. Então a nossa PASCOM também, aqui da paróquia de São João Batista, trabalhou bastante. E eu queria que o senhor falasse para a gente se o senhor é assíduo nas redes sociais, se o senhor acompanha as nossas publicações no nosso Instagram. Você aí que ainda não segue o nosso Instagram, @PSJBaçu. Então começa a seguir, fica por dentro de tudo que acontece na nossa paróquia. Também temos o Facebook, @PSJBaçu. Temos também o YouTube, Paróquia de São João Batista de Açu, onde a gente também vai colocar lá várias matérias e você também pode acompanhar a missa nos domingos a partir das 19h30 na matriz de São João Batista. Então, padre, fale aí para quem nos assiste através da Telecab Canal 10 um pouco sobre a sua vivência nas redes sociais. Com certeza, eu tenho redes sociais, acompanho, sou assíduo, sim, gosto muito e até digo a vocês, se Jesus tivesse vindo na nossa época, nos nossos tempos, ele também faria uso deste meio para evangelizar, né? Porque diante daquilo que nós encontramos na internet, há muita coisa boa. As paróquias, elas fazem uso das redes sociais para chegar até as pessoas. E neste tempo de pandemia, em que nós precisamos fechar as igrejas, né? As igrejas templos, as casas se tornaram igrejas domésticas. Muitas igrejas foram abertas nas famílias e nós podemos contar com as redes sociais para levar, não é, as missas, as formações, os momentos de oração, de louvor, até você, né, até os nossos fiéis. E as experiências, né, foram muito boas. Muita gente partilha ainda da graça de ter convivido com a vida de oração em casa, porque resgatou a família, né? Resgatou o filho que muitas vezes não estava participando mais da igreja. Enfim, nós vemos nas redes sociais esse valor e é por isso que queremos investir cada vez mais nesse meio de comunicação, nesses meios de comunicação, para que nós possamos evangelizar. Então, reiterando aquilo que André falou, acabou de falar, eu peço a cada um de vocês que possa seguir as nossas redes sociais e acompanhar os trabalhos pastorais. Ficar por dentro não só das nossas atividades litúrgicas, não só do período junino, né, que é um período forte dentro da nossa igreja aqui em Açu, mas também do dia a dia, do passo a passo, das atividades, das nossas pastorais, serviços e movimentos dentro da nossa paróquia. Chagas Rocha, Padre Carlos Ítalo, o nosso programa Igreja em Missão, ele tem vários blocos, né, vários quadros, perdão, e um deles é o Palavra de Vida, né, Chagas Rocha? Então a gente queria agradecer a Padre Carlos Ítalo a presença nesse primeiro programa, não é, esse lançamento do Igreja em Missão para os nossos paroquianos, e dizer que agora a gente vai fazer, na verdade ele vai fazer a reflexão do Evangelho no quadro Palavra de Vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Palavra de Vida de hoje traz o Evangelho do próximo domingo, o 28º domingo do tempo comum. O Evangelho é tirado do evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos de 17 a 30. Ouçamos com muita atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado,
com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então Jesus, olhando em torno, disse aos seus discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mãe e filhos, e terras, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste 28º domingo do tempo comum nos apresenta esse trecho tão bonito do Evangelho de Marcos, que narra para nós a inquietação do homem rico diante de Jesus. Um homem possuidor de muitos bens, que mesmo observando os mandamentos, se deixa levar por aquilo que tem. Jesus, percebendo que o seu coração estava cheio de coisas, buscando viver sempre mais a partir do acúmulo, ele o interroga, dizendo: uma coisa te falta, vai, vende tudo, dê aos pobres, depois vem e segue-me. Quantas e quantas vezes nós também não acumulamos coisas? Quantas e quantas vezes nós também não nos deixamos levar pela quantidade de riquezas, pela quantidade de bens, de posses que nós acumulamos aqui nesta vida e nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de partilhar aquilo que nós temos com os pequenos e seguir a Jesus. Quantas vezes o nosso coração não se deixa levar pelas ambições desta vida e nós nos perdemos no caminho de Deus, no caminho da vida eterna. Esta palavra, ela deve calar fundo no nosso coração, pois muitas vezes nós somos meros cumpridores de mandamentos, de preceitos, mas não observamos aquilo que é essencial. E com o coração acumulado, infelizmente, é impossível seguir a Jesus de forma coerente e verdadeira. Os discípulos, contrariando a postura daquele homem, através de Pedro, afirmam: eis, nós deixamos tudo e te seguimos. A salvação para o homem, ela se torna algo impossível, porque pelas nossas forças nós não teríamos a capacidade de sermos salvos. Mas para Deus é possível, porque Jesus entre nós é a salvação. É a salvação que vem ao nosso meio. É a salvação que vem a nos guiar. E através do esforço humano, através da disposição de um coração que renuncia a tudo para estar com Jesus, é possível conquistarmos coisas aqui nesta vida com perseguições, é verdade, como nos diz o próprio Jesus, que não engana ninguém, e na vida eterna, o reino de Deus. Que sejamos gratos ao Senhor, porque Ele nos dá a capacidade de estarmos entre os eleitos, que possamos dar graças a Deus, porque Ele nos escolheu para estarmos com Ele. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração seja grato e, a partir disto, aberto e acolhedor, para que possamos, de fato, abraçar a proposta de salvação do nosso Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Voltamos na apresentação do programa Igreja em Missão. E após a reflexão do Evangelho, pelo nosso vigário, Padre Carlos Ítalo, que de forma bem clara explicou a mensagem que o Evangelho que Jesus tem a nos dizer neste domingo que vamos vivenciar. Nós temos também, André, no nosso programa, vamos ter, além da palavra de vida, que é a reflexão do Evangelho, nós vamos ter caminhando com a igreja, não é isso? Nesse bloco nós refletiremos sobre a caminhada das pastorais, dos serviços, dos movimentos, também com entrevistas. Além de também no final do programa nós apresentarmos notícias pastorais, as notícias da nossa paróquia, da diocese e, por que não dizer, da CNBB. Pois é, fique atento ao nosso programa todas as quintas-feiras aqui na Telecab Canal 10, a partir das 19 horas. Tudo isso que Chagas falou, a gente está preparando com todo carinho para você. Também vamos ter o quadro Você Sabia, trazendo curiosidades da nossa igreja, né, como um todo, para que você possa ficar ligado, saber de tudo. Então, como a gente já falou, o padre também lembrou, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Facebook, @PSJBASul. YouTube, Paróquia de São João Batista, Açu RN, onde você vai acompanhar as missas dominicais às 19h30 e também o conteúdo que a gente vai colocar lá para vocês. Foi um prazer enorme estar com você nesse primeiro programa, né, Chagas Rocha? Com certeza, André. Dizer para os nossos telespectadores, nossos irmãos telespectadores, que esse programa é seu e de sua família. Esse programa não é da paróquia, não é de André, não é de Chagas Rocha, nem também do Padre Ítalo. Esse programa é para você, que nós estamos organizando e preparando com muito amor, com muito carinho e com muita dedicação. Chegamos ao final, André, de mais um programa, Pois é. Mas você está sendo convidado para na próxima semana, neste mesmo horário, estar conosco no programa Igreja em Missão. Não esqueça, a igreja é missionária, mas o protagonista da missão é você. Até logo! Agradecer a Ti, ó Deus da vida.